Nas areias do tempo, gravada nas páginas sagradas, encontra-se uma das mais extraordinárias histórias de fé, traição e redenção já contadas. Esta é a saga de José, o filho amado que se tornou escravo, o escravo que se tornou governador, o homem que Deus usou para salvar nações inteiras. Tudo começou com um jovem de 17 anos e seus sonhos. Mas para compreender verdadeiramente esta história, precisamos voltar ainda mais no tempo. Precisamos entender o coração de um pai e o peso de um amor que mudaria o curso da história. Jacó, também chamado Israel, carregava em sua alma as marcas de uma vida inteira de lutas. Desde o ventre materno, quando segurava o calcanhar de seu irmão Esaú, até a noite misteriosa em que lutou com o anjo de Deus e teve seu nome mudado, Jacó conhecia o significado da perseverança. Mas nada em sua jornada o preparara para a dor de perder Raquel, sua amada, a mulher por quem trabalhou 14 anos. Raquel morreu no caminho para Efrata, que é Belém, dando à luz seu segundo filho. Com seu último suspiro, ela o chamou Ben-Oni, filho da minha dor. Mas Jacó, recusando-se a marcar a criança com tamanha tristeza, mudou seu nome para Benjamim, filho da minha destra. E assim, José e Benjamim tornaram-se os únicos remanescentes do grande amor de sua vida. Nos campos de Hebron, onde o vento sussurrava entre as tendas dos patriarcas e o gado pastava nas mesmas colinas onde Abraão uma vez caminhou, a família de Jacó havia se estabelecido. Era uma família numerosa e complexa. 12 filhos nascidos de 4 mulheres diferentes. Lia, a primeira esposa não amada, mas fértil. Raquel, a amada que esperou anos pelos filhos. E as servas Bila e Zilpa, que geraram filhos quando suas senhoras não podiam. Nesta teia intrincada de relações familiares, José ocupava um lugar único. Aos 17 anos, ele possuía a beleza delicada de sua mãe Raquel, os mesmos olhos profundos, o mesmo porte gracioso que havia cativado o coração de Jacó décadas antes. Cada vez que o velho patriarca olhava para José, via o fantasma doce de seu amor perdido. Os outros filhos eram homens do campo. Rúben, o primogênito, forte como um touro, mas impulsivo como as águas. Simeão e Levi, violentos e dados à ira, que haviam manchado o nome da família com o massacre de Siquém. Judá, destinado à liderança, mas ainda lutando com seu próprio caráter. E os demais, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar e Zebulon, cada um com suas próprias ambições e ressentimentos. José era diferente. Enquanto seus irmãos cuidavam dos rebanhos nos pastos distantes, muitas vezes ficando semanas longe de casa, José permanecia próximo ao pai. Jacó o enviava para verificar o bem-estar dos irmãos e dos rebanhos, tornando-o essencialmente um supervisor, posição que não passava despercebida e alimentava ainda mais o ressentimento. E então veio o presente que incendiaria definitivamente os ânimos: a túnica. Não era uma túnica comum. As escrituras a descrevem com uma palavra hebraica que tem sido traduzida de várias formas, de muitas cores, de mangas compridas, ornamentada. Era uma vestimenta principesca, o tipo de roupa que um nobre usaria, não um pastor de ovelhas. Cada fio colorido entrelaçado naquele tecido era uma declaração silenciosa. Este é meu filho especial, meu escolhido, meu herdeiro do coração. Imagine a cena quando Jacó apresentou a túnica a José. O jovem, com seus olhos brilhando de alegria e gratidão, vestindo a peça magnífica enquanto seus irmãos observavam. O contraste não poderia ser mais gritante. Eles em suas vestes rústicas de trabalho, cheirando a ovelha e suor, enquanto José resplandecia como um príncipe em sua túnica nova. O ódio, diz o sábio, é cruel como a sepultura, e o ciúme, inflexível como o Sheol. Os irmãos de José não conseguiam mais dirigir-lhe uma palavra de paz. Cada bom dia ficava preso na garganta. Cada gesto de cordialidade morria antes de nascer.
A túnica colorida tornou-se para eles como um ferro em brasa constantemente aplicado à ferida aberta de sua rejeição. Foi neste ambiente carregado de tensão que os sonhos começaram. A primeira visão veio numa noite qualquer, mas seu impacto seria eterno. José acordou com o coração acelerado, a mente ainda vívida com as imagens que acabara de contemplar. Ao amanhecer, não conseguiu conter-se. Com a impetuosidade própria da juventude e a inocência de quem não percebe o perigo, reuniu seus irmãos. "Ouçam este sonho que tive", começou, seus olhos brilhando com o entusiasmo de quem compartilha um tesouro. "Estávamos atando feixes no campo." Ele podia ver tudo novamente enquanto narrava. O campo dourado de trigo maduro, o sol quente sobre suas costas enquanto trabalhavam, cada irmão cuidando de seu próprio feixe. Mas então, algo extraordinário aconteceu em sua visão. Seu feixe levantou-se sozinho e permaneceu ereto, enquanto os feixes de seus irmãos formavam um círculo ao redor e se inclinavam em reverência. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos de seus irmãos passaram por uma transformação visível: surpresa, compreensão, fúria. As implicações eram impossíveis de ignorar. Inclinar-se era o gesto de submissão, de reconhecimento de autoridade. "Então você vai reinar sobre nós?", cuspiu um deles, provavelmente Simeão, sempre rápido para a ira. "Você verdadeiramente terá domínio sobre nós?" José deveria ter percebido o perigo. Deveria ter notado como os punhos de seus irmãos se fechavam, como suas mandíbulas se contraíam, como o ar ao redor parecia carregado de eletricidade hostil. Mas a juventude é cega aos sinais de perigo, especialmente quando tocada pelo divino. Dias depois, outro sonho veio, ainda mais grandioso que o primeiro. Desta vez, José viu o próprio cosmos curvando-se diante dele, o sol, a lua e 11 estrelas prestando-lhe homenagem. A visão era tão poderosa, tão claramente significativa, que José não pôde guardá-la para si. Desta vez, contou o sonho na presença de seu pai. Jacó, apesar de todo o seu favoritismo, ficou perturbado. "Que sonho é esse que tiveste?", repreendeu. "Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra?" A menção à mãe era particularmente pungente, já que Raquel estava morta. Alguns interpretam que Jacó se referia a Lia ou mesmo a Bila, que havia criado José após a morte de Raquel. Mas o significado era claro. Até mesmo os pais se curvariam diante dele. Jacó repreendeu José publicamente, mas as Escrituras nos revelam um detalhe crucial. Seus irmãos o invejavam, mas seu pai guardava o caso em seu coração. O velho patriarca, que tinha sua própria história com sonhos divinos, a escada que alcançava o céu, as promessas de Deus, não podia simplesmente descartar as visões de seu filho. A inveja dos irmãos, porém, fermentava como vinho azedo. Cada dia que passava, cada vez que viam José em sua túnica colorida, cada lembrança dos sonhos presunçosos adicionava outro tijolo na parede de ódio que estavam construindo. E então chegou o dia em que a oportunidade e a malícia se encontraram. Era a época de pastagem, e os irmãos haviam levado os rebanhos para Siquém, cerca de 80 quilômetros ao norte de Hebrom. Siquém tinha história sombria para a família. Foi lá que Diná foi violentada e onde Simeão e Levi executaram sua vingança sangrenta. Mas os pastos eram bons e os negócios eram negócios. Jacó, inquieto como sempre ficava quando seus filhos se ausentavam por muito tempo, chamou José. "Teus irmãos apacentam em Siquém, não é? Vem, enviar-te-ei a eles." "Eis-me aqui", respondeu José prontamente, sempre pronto para servir, sempre ansioso para agradar ao pai. "Vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me notícias", instruiu Jacó. Palavras simples, uma missão rotineira. Nem pai nem filho imaginavam que estavam se despedindo para uma separação de mais de 20 anos. José vestiu sua túnica colorida. Ah, como essa escolha selaria seu destino.
e partiu na longa jornada para Siquém. Podemos imaginá-lo caminhando pelas estradas poeirentas, talvez cantarolando salmos aprendidos com seu pai, a túnica esvoaçando ao vento como uma bandeira. Quando chegou a Siquém, não encontrou seus irmãos. Um homem o achou vagando pelos campos e perguntou: "Que procuras?" "Procuro meus irmãos", respondeu José. "Podes dizer-me onde apacentam?" "Partiram daqui", informou o homem. Ouvi-os dizer: "Vamos a Dotã." Dotã ficava a mais 25 quilômetros ao norte. José poderia ter voltado, relatado ao pai que não os encontrara em Siquém, mas a diligência e o senso de dever o impulsionaram adiante. Seguiu para Dotã, sem saber que caminhava para o cumprimento de um plano divino que abrangeria nações e gerações. Os irmãos o viram de longe. Naquelas planícies abertas, a túnica colorida era inconfundível, brilhando ao sol como um farol. "Lá vem o sonhador", zombou um deles. As palavras continham todo o veneno acumulado de anos de ressentimento. O que aconteceu em seguida foi uma explosão de ódio há muito reprimido. "Vamos matá-lo", propôs um. "Lancemo-lo numa destas cisternas e diremos que uma fera o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos." A conspiração tomou forma rapidamente. Anos de inveja cristalizaram-se num momento de decisão assassina. Mas Deus, que transforma até as intenções mais malignas em instrumentos de seu propósito, já estava operando. Rúben, o primogênito, carregava o peso da responsabilidade. Apesar de seus próprios fracassos, havia perdido seu direito de primogenitura ao deitar-se com Bila, concubina de seu pai. Ainda sentia o dever de proteger o irmão mais novo. "Não derramemos sangue", argumentou. "Lançai-o nesta cisterna no deserto, mas não ponhais mão nele." Secretamente, Rúben planejava voltar mais tarde e resgatar José, devolvendo-o ao pai. Mas os planos humanos são frágeis diante dos desígnios divinos. Quando José finalmente alcançou seus irmãos, o que deveria ter sido um encontro familiar transformou-se em emboscada. Podemos imaginar sua confusão inicial, o sorriso morrendo em seus lábios ao ver as expressões sombrias, os passos hesitantes ao perceber o perigo, talvez um "meus irmãos", sussurrado em incredulidade. Mas não houve misericórdia. Mãos brutais o agarraram. A bela túnica, símbolo do amor paterno, foi arrancada com violência. O tecido fino rasgou sob a força bruta, e com ele rasgaram-se também as últimas ilusões de José sobre o amor fraternal. Despido e humilhado, foi arrastado até a cisterna. Estas cisternas eram comuns na região. Buracos profundos cavados na rocha para coletar água da chuva durante o inverno. Na estação seca, ficavam vazias, suas paredes lisas impossíveis de escalar. Era uma tumba perfeita para um jovem sonhador. O impacto da queda deve ter sido terrível. José, aos 17 anos, criado com mimo e proteção, encontrou-se subitamente no fundo de um buraco escuro, machucado, aterrorizado, traído por aqueles que deveriam protegê-lo. Podemos ouvir seus gritos ecoando da profundeza. "Meus irmãos, por favor, o que fiz? Pai, socorro!" Mas lá em cima, demonstrando a assustadora capacidade humana para a crueldade, seus irmãos simplesmente se sentaram para comer. Como pode o homem mastigar pão enquanto seu irmão clama por misericórdia? Como pode o apetite sobreviver ao som do desespero? Mas assim é o coração endurecido pelo ódio, capaz de normalizar até a mais grotesca crueldade. Foi durante essa refeição macabra que viram a caravana se aproximando. Ismaelitas, também chamados midianitas, mercadores que percorriam a rota de comércio entre Gileade e Egito. Seus camelos estavam carregados com especiarias, bálsamo e mirra, produtos valiosos destinados ao mercado egípcio. Judá, observando a caravana, teve uma ideia que considerou genial. Que proveito teremos se matarmos nosso irmão e ocultarmos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão, nossa carne. Era uma lógica perversa, evitar o derramamento direto de sangue enquanto condenavam José
a um destino possivelmente pior que a morte. A escravidão no mundo antigo era brutal, especialmente para um jovem mimado que nunca conhecera privação. Os irmãos concordaram rapidamente. Afinal, ainda lucrariam com a transação. Quando os mercadores se aproximaram, José foi içado da cisterna. Por um breve momento, ele deve ter pensado que seus irmãos haviam se arrependido. Mas a esperança morreu rapidamente quando viu as cordas, os olhares frios dos mercadores avaliando sua mercadoria. Não, por favor, podemos imaginá-lo implorando. Sou filho de Jacó. Meu pai pagará qualquer resgate. Não façam isso. Mas palavras não comovem corações petrificados. Por 20 moedas de prata, o preço padrão de um escravo jovem, a transação foi concluída. Era o mesmo valor que séculos depois Judas receberia para trair outro inocente. Enquanto os mercadores amarravam José e o colocavam entre sua carga, os irmãos observavam com uma mistura de alívio e talvez os primeiros sinais de inquietação. 20 moedas de prata divididas entre 10 homens, 2 moedas para cada um. O preço de anos de inveja. A caravana partiu, levando José para um destino desconhecido. Seus gritos foram se perdendo na distância, até que apenas o silêncio permaneceu. Um silêncio pesado, carregado com o peso do que haviam feito. Mas ainda havia o problema de Jacó. Como explicariam o desaparecimento de José? Rúben, que havia se ausentado durante a venda, talvez cuidando do rebanho, voltou à cisterna para resgatar José, apenas para encontrá-la vazia. Rasgou suas vestes em desespero. O menino não está lá, e eu, aonde irei? Os outros então revelaram o que haviam feito. Não havia volta. Agora precisavam completar o engano. Mataram um cabrito e mergulharam a túnica rasgada de José em seu sangue. O sangue de um animal selaria a mentira que contariam por décadas. Enviaram a túnica ensanguentada a Jacó com uma mensagem calculadamente cruel em sua falsa neutralidade. Achamos isto. Reconhece se é ou não a túnica de teu filho. Quando Jacó viu a túnica, seu mundo desmoronou. É a túnica de meu filho, gritou. Uma fera o devorou. Despedaçado, despedaçado foi José. O velho patriarca rasgou suas vestes e vestiu-se de saco. O luto no mundo antigo era demonstrativo, visceral. Jacó chorou com abandono total, recusando todo o consolo. Seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Que ironia amarga, os próprios perpetradores oferecendo conforto. Mas Jacó os repeliu. Chorando descerei ao meu filho até a sepultura. Enquanto isso, em algum ponto daquela estrada poeirenta para o Egito, José experimentava a realidade brutal de sua nova condição. Acorrentado como um animal, sedento sob o sol escaldante, cada passo o levava para mais longe de tudo o que conhecia e amava. As noites devem ter sido as piores. Deitado sobre a terra dura, olhando as mesmas estrelas que havia visto em seus sonhos, José deve ter se perguntado: onde estava Deus? Onde estavam as promessas? Como seus sonhos de grandeza haviam se transformado neste pesadelo? Mas é precisamente no vale mais profundo que Deus muitas vezes começa sua obra mais poderosa. José não sabia, mas cada passo naquela jornada forçada o aproximava de seu destino. O Egito o aguardava, não como túmulo de suas esperanças, mas como palco de sua transformação. Os mercadores chegaram finalmente ao Egito, a terra das pirâmides e do Nilo, onde deuses com cabeças de animais eram adorados e onde o faraó era considerado divino. Para José, criado na fé monoteísta de Abraão, deve ter sido como entrar em outro mundo. No mercado de escravos, foi exposto como mercadoria. Compradores passavam, avaliando músculos, dentes, postura. Era a humilhação final para o jovem que havia usado a túnica principesca. Foi então que Potifar apareceu, capitão da guarda de Faraó, homem de poder e influência, procurava um escravo para sua casa. Algo em José chamou sua atenção. Talvez fosse sua postura digna apesar das circunstâncias, ou o fogo ainda não extinto em seus olhos. A compra foi feita, e assim José entrou na casa de Potifar. Vendido pelos irmãos,
comprado por um estrangeiro, aparentemente abandonado por Deus. Mas as Escrituras nos revelam o segredo que transformaria tudo. O Senhor estava com José. Sim, o Senhor estava com ele. Na cisterna, o Senhor estava. Na jornada acorrentada, o Senhor estava. No mercado de escravos, o Senhor estava. E agora, na casa de um oficial egípcio, o Senhor continuava com ele. José poderia ter escolhido a amargura, poderia ter se entregado ao desespero, tornado-se um escravo rebelde e inútil. Em vez disso, fez uma escolha que definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de nações. Escolheu a excelência. Cada tarefa, por menor que fosse, José executava com perfeição. Cada responsabilidade era abraçada com diligência. Não trabalhava apenas para Potifar, trabalhava como se servisse ao próprio Deus. E nesta escolha aparentemente simples, começou a manifestar-se o primeiro vislumbre do cumprimento dos sonhos. Potifar logo percebeu que havia algo especial naquele escravo hebreu. Projetos sob a supervisão de José prosperavam inexplicavelmente. A organização melhorava, os servos trabalhavam com mais eficiência, os negócios floresciam. Era como se a própria presença de José trouxesse bênção. O Senhor está com este homem. Potifar deve ter murmurado para si mesmo, maravilhado. E assim, passo a passo, José foi promovido. De escravo comum a servo pessoal, de servo a mordomo, de mordomo a administrador de toda a casa. Em poucos anos, o jovem que fora lançado numa cisterna por seus irmãos estava administrando a casa de um dos homens mais poderosos do Egito. Potifar confiava tanto em José que não se preocupava de coisa alguma, senão do pão que comia. Mas esta primeira ascensão era apenas o prelúdio. Deus estava preparando José para algo muito maior, e a preparação incluiria provas ainda mais severas. Na casa de Potifar, José aprenderia não apenas a administrar bens materiais, mas a administrar tentações que testariam o próprio núcleo de seu caráter. Os sonhos do jovem de 17 anos pareciam impossíveis enquanto ele apodrecia numa cisterna. Pareciam ridículos enquanto era vendido como escravo. Pareciam esquecidos enquanto servia numa casa estrangeira. Mas Deus não esquece suas promessas. Na economia divina, muitas vezes o caminho para o palácio passa pela prisão. O caminho para a exaltação passa pela humilhação. Esta era apenas o começo da jornada de José. Do favoritismo ao ódio, da túnica colorida às correntes da escravidão, dos sonhos de grandeza à realidade do serviço. Cada passo era parte de um plano maior que nem José nem seus irmãos poderiam imaginar. O jovem sonhador estava prestes a descobrir que os caminhos de Deus são mais altos que nossos caminhos e que ele pode usar até mesmo a traição mais cruel como instrumento de salvação. A história de José nos lembra que nossos vales mais profundos muitas vezes são apenas o prelúdio de nossas maiores vitórias. O Egito havia recebido José como escravo, mas Deus tinha outros planos, e estes planos estavam apenas começando a se desenrolar. Os anos passavam na casa de Potifar como águas tranquilas do Nilo. José, agora um homem feito, havia se tornado indispensável. Aos 20 e poucos anos, não era mais o jovem assustado vendido no mercado de escravos. A autoridade repousava sobre seus ombros como um manto, e servos egípcios, homens livres, curvavam-se diante de suas ordens sem questionar. Mas se José havia mudado, também havia florescido em beleza. As Escrituras são explícitas. Ele era formoso de porte e de aparência. A vida próspera na casa de um nobre, aliada à sua herança genética, a beleza de Raquel, sua mãe, havia produzido um homem que chamava a atenção por onde passava. E havia alguém observando, alguém cujos olhos seguiam cada movimento de José com crescente fascínio e desejo. A esposa de Potifar era uma mulher da alta sociedade egípcia, educada, sofisticada, acostumada a ter tudo o que desejava. Seu marido, constantemente ausente em missões para Faraó, deixava-a sozinha naquela casa magnífica, com tempo demais e propósito de menos. E ali,
Diante de seus olhos, dia após dia, estava José, o hebreu misterioso que transformara sua casa, que caminhava com uma dignidade que desafiava sua condição de escravo. A tentação começou sutilmente. Olhares que se demoravam um segundo a mais. Pedidos desnecessários que exigiam a presença de José. Elogios casuais que gradualmente se tornaram mais pessoais. José, você tem mãos tão hábeis. José, de onde vem essa sua sabedoria? José, você deve sentir falta de sua terra. Deve se sentir solitário. José não era ingênuo. Reconhecia os sinais. Via o perigo se aproximando como nuvens de tempestade no horizonte. Começou a evitá-la, criando desculpas para estar em outras partes da casa, sempre mantendo outros servos por perto quando precisava reportar-se a ela. Mas a paixão não correspondida é como fogo. Quanto mais se tenta contê-la sem extingui-la propriamente, mais violenta se torna quando finalmente explode. O dia fatídico chegou numa tarde quente, quando o calor do deserto tornava o ar pesado e parado. Por alguma razão, talvez orquestrada, a casa estava estranhamente vazia. Os servos haviam sido dispensados. Potifar estava no palácio. Apenas José permanecia, cuidando de seus afazeres habituais. Ela o encontrou sozinho numa das câmaras internas. Desta vez, não houve sutilezas. Com a determinação de quem cruzou uma linha sem retorno, agarrou-o pelas vestes. Deita-te comigo. O momento congelou no tempo. José podia ter racionalizado. Era uma ordem de sua senhora. Recusar poderia significar punição, talvez morte. Ninguém saberia. Potifar estava longe. Os deuses egípcios certamente não se importariam. A moralidade deles era flexível. Mas José servia a outro Deus, e sua resposta ecoaria através dos séculos como um dos mais poderosos testemunhos de integridade já registrados. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Meu Senhor não se preocupa com nada nesta casa. Confiou-me tudo o que tem. Ninguém é maior que eu nesta casa. Nada me negou senão a ti, porque és sua mulher. A luta foi breve, mas violenta. Ela segurava suas vestes com força desesperada. Ele tentava escapar sem machucá-la. Na confusão, o tecido rasgou. José, deixando parte de suas roupas nas mãos dela, fugiu. Correu como havia fugido do pecado, deixando para trás sua capa, mas levando consigo sua integridade. Sozinha na câmara, segurando as vestes de José, a mulher passou da paixão à fúria em segundos. O desejo desprezado transformou-se em ódio mortal. Se não podia tê-lo, o destruiria. E ela tinha em suas mãos a evidência perfeita. Seus gritos ecoaram pela casa vazia. Socorro! O hebreu tentou abusar de mim. Servos vieram correndo. Ela mostrava as vestes, o rosto contorcido em fingida angústia. Vejam, meu marido trouxe este hebreu para zombar de nós. Ele entrou para deitar-se comigo, mas eu gritei, e ele fugiu deixando suas vestes. Quando Potifar retornou, encontrou sua casa em tumulto. Sua esposa, aos prantos, repetiu a acusação. Mostrou as vestes. Falou da traição do servo em quem ele tanto confiava. A fúria de Potifar foi terrível. Não apenas um servo havia supostamente tentado violentar sua esposa. Era José, aquele a quem ele elevara, em quem confiara completamente. A sensação de traição pessoal amplificava a raiva. José não teve chance de defesa. No mundo antigo, a palavra de uma nobre egípcia contra um escravo hebreu tinha apenas um resultado possível. Mas, curiosamente, Potifar não executou José imediatamente, como seria esperado em tal situação. Em vez disso, lançou-o na prisão real, o lugar onde os prisioneiros do próprio faraó eram mantidos. Talvez, no fundo, Potifar tivesse dúvidas. Conhecia José há anos. Conhecia também sua esposa. Mas as aparências precisavam ser mantidas, a honra da casa preservada. José tinha que ser punido, mas não necessariamente morto. E assim, mais uma vez, José encontrou-se no fundo de um poço. Não uma cisterna no deserto desta vez, mas uma masmorra egípcia.
As paredes úmidas, o cheiro de mofo e desespero, os gemidos de outros prisioneiros. Este era seu novo mundo. Se estiver gostando de ouvir essa que é uma das mais emocionantes e edificantes histórias das Escrituras Sagradas, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nenhuma das próximas histórias que traremos para vocês. Muitos homens teriam quebrado, traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado quando fez o certo. Onde estava a justiça divina? Onde estavam os sonhos prometidos? Mas José carregava dentro de si algo que as circunstâncias não podiam roubar: a presença de Deus. E as Escrituras testificam novamente: o Senhor estava com José no cárcere. O que aconteceu em seguida desafia a lógica humana. Em vez de definhar em amargura, José começou a servir. Ajudava outros prisioneiros. Organizava o que podia ser organizado. Trazia ordem ao caos. O carcereiro-chefe, homem endurecido por anos lidando com os piores criminosos do Egito, ficou perplexo. Quem era este hebreu que transformava uma prisão em lugar de esperança? Em pouco tempo, fez o impensável. Colocou José como administrador da prisão inteira. O carcereiro-chefe não se preocupava com coisa alguma que estava na mão de José. Dizem as Escrituras, ecoando quase palavra por palavra o que acontecera na casa de Potifar. O padrão divino se repetia. José florescia onde quer que fosse plantado, mesmo no solo mais árido. 2 anos se passaram. 2 longos anos em que José poderia ter questionado tudo, mas ele permaneceu fiel, servindo com excelência, mantendo viva a chama da esperança. Então, numa manhã, a rotina da prisão foi quebrada pela chegada de 2 prisioneiros muito especiais: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, oficiais do mais alto escalão, caídos em desgraça por alguma ofensa real. A prisão fervilhava com especulações. O que haviam feito? Tentativa de envenenamento? Conspiração? José foi designado para cuidar deles. E aqui vemos a beleza de seu caráter. Mesmo sendo um prisioneiro, ele servia outros prisioneiros com dignidade e compaixão. Uma manhã, encontrou ambos especialmente abatidos. Outro homem poderia ter ignorado. Afinal, tristeza era a moeda comum na prisão. Mas José perguntou: por que estão tristes hoje? Tivemos sonhos, responderam, mas não há quem os interprete. Sonhos. A palavra deve ter ressoado no coração de José como sino distante. Quanto tempo havia passado desde seus próprios sonhos? Mas agora não era hora de lembranças pessoais. Não pertencem a Deus as interpretações? Respondeu com confiança que vinha de além das circunstâncias. Contem-me, por favor. O copeiro falou primeiro, esperança e medo lutando em sua voz. Em meu sonho havia uma videira com 3 ramos. Brotaram flores, amadureceram cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Espremi as uvas na taça e a dei a Faraó. José não hesitou. A interpretação fluiu clara como água. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias Faraó levantará sua cabeça, restaurará seu cargo. Você voltará a dar a taça na mão de Faraó como antes. O padeiro, animado pela interpretação favorável, compartilhou seu sonho. 3 cestos de pão sobre sua cabeça, aves comendo do cesto superior. O rosto de José se entristeceu, mas ele não mentiu nem suavizou a verdade. Em 3 dias Faraó levantará sua cabeça, mas para pendurá-lo num madeiro, e as aves comerão sua carne. Antes que o copeiro pudesse processar completamente sua boa fortuna, José fez seu único pedido em todos aqueles anos de prisão. Lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Por favor, menciona-me a Faraó. Fui raptado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para merecer a prisão. 3 dias depois, no aniversário de Faraó, tudo aconteceu exatamente como José predissera. O copeiro foi restaurado com honras. O padeiro foi executado. A capacidade de José de interpretar sonhos estava provada além de qualquer dúvida. O copeiro saiu da prisão com o coração leve, a taça de Faraó novamente em suas mãos, o pesadelo da prisão ficando para trás como lembrança ruim.
E com a facilidade típica da natureza humana, esqueceu completamente o hebreu que salvara sua vida com a interpretação. Mais 2 anos se passaram. 2 anos em que José deve ter esperado diariamente por notícias, por uma convocação, por qualquer sinal de que o copeiro se lembrara. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, os meses em anos. Agora José estava com 30 anos. 13 anos haviam passado desde que fora vendido. 13 anos de escravidão e prisão. Os sonhos de sua juventude pareciam cada vez mais distantes, como miragens no deserto. Mas Deus não esquece. Deus não se atrasa. No tempo perfeito, quando todas as peças estavam posicionadas no tabuleiro divino, ele moveria céus e terra. José não sabia, mas a própria mente de Faraó estava prestes a ser perturbada por visões que mudariam o destino de nações. O copeiro esquecera, mas Deus faria com que se lembrasse. E quando isso acontecesse, em questão de horas, o prisioneiro esquecido se tornaria o salvador do Egito. Naquela noite, o sono de Faraó foi invadido por visões que abalaram sua alma. O Senhor do Egito, considerado Deus vivo por seu povo, acordou aos sobressaltos. O coração martelando contra o peito, suor frio cobrindo seu corpo. No primeiro sonho, ele estava às margens do sagrado Nilo, fonte de toda a vida no Egito. Das águas emergiram 7 vacas, magníficas em sua formosura, gordas e lustrosas, pastando tranquilamente entre os juncos. Mas então, horror dos horrores, outras 7 vacas emergiram. Criaturas esqueléticas, de aparência terrível, como se a própria morte tivesse tomado forma bovina. E diante dos olhos atônitos de Faraó, as vacas magras devoraram as gordas, permanecendo tão esqueléticas quanto antes. Mal havia processado esta visão perturbadora quando outro sonho o assaltou. 7 espigas de trigo brotavam de um único talo, cheias, douradas, prometendo fartura. Mas então, como num pesadelo recorrente, 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental surgiram e, impossivelmente, engoliram as espigas boas. Faraó despertou em pânico. No Egito, os sonhos do faraó não eram assuntos privados, eram mensagens dos deuses para toda a nação. E estes sonhos gritavam catástrofe. Ao amanhecer, convocou todos os magos e sábios do Egito. A corte se encheu com os homens mais eruditos do reino, aqueles que liam as estrelas, que conheciam os mistérios dos hieróglifos sagrados, que se comunicavam com os deuses. Faraó narrou os sonhos. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Os sábios consultaram seus papiros, murmuraram encantamentos, propuseram interpretações contraditórias que não convenciam nem a eles mesmos. O pânico começava a se espalhar. Se os próprios magos do Egito não podiam interpretar os sonhos de Faraó, que esperança havia? Foi então que a memória do copeiro-chefe foi miraculosamente despertada. 2 anos de esquecimento evaporaram num instante. "Confesso hoje minha falta", disse ele, ajoelhando-se diante de Faraó. E narrou sua experiência na prisão. O jovem hebreu que interpretara os sonhos com precisão absoluta. "Tragam-no imediatamente", ordenou Faraó. Na prisão, José começou aquele dia como qualquer outro dos últimos 4 anos, mas em questão de minutos, sua vida foi revolucionada. Guardas irromperam. "O faraó te chama." Não havia tempo para processar. José foi tirado às pressas da masmorra, barbeado segundo o costume egípcio, vestido com roupas limpas. De prisioneiro esquecido a consultor real em menos de 1 hora. Quando José entrou no salão do trono, um silêncio expectante dominou o ambiente. Ali estava ele, um escravo hebreu diante do homem mais poderoso do mundo conhecido. Mas José, forjado por 13 anos de provações, manteve-se sereno. "Ouvi dizer que interpretas sonhos", disse Faraó, estudando aquele homem improvável. A resposta de José estabeleceu imediatamente o tom. "Não está em mim." Deus dará resposta de paz a Faraó. Mesmo ali, no auge da oportunidade, José não tomou glória para si.
E talvez tenha sido exatamente esta humildade, esta confiança serena em seu Deus, que convenceu Faraó de que finalmente encontrara a verdade. Faraó relatou os sonhos, acrescentando detalhes que revelavam o quanto o haviam perturbado. Como as vacas magras permaneceram magras mesmo após devorar as gordas, como nunca vira vacas tão feias em toda a terra do Egito. José ouviu em silêncio. Quando Faraó terminou, a interpretação fluiu com clareza cristalina. O sonho de Faraó é um só. Deus mostrou a Faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e feias e as 7 espigas mirradas são 7 anos de fome. Vêm 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome que consumirão a terra. A fome será tão severa que a abundância será completamente esquecida. O salão do trono ficou em silêncio mortal. 7 anos de fome. O Egito, o celeiro do mundo antigo, sofrendo fome devastadora. Mas José continuou, agora não apenas interpretando, mas aconselhando. Portanto, Faraó escolha um homem sábio e inteligente e o ponha sobre a terra do Egito. Nomeie administradores que recolham a 5ª parte das colheitas durante os anos bons. Armazenem cereal sob a autoridade de Faraó, como mantimento nas cidades. Este mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome. A proposta era revolucionária. Tributar 1/5 de toda a produção durante anos de fartura, construir armazéns em escala sem precedentes, era um empreendimento que exigiria reorganizar toda a economia egípcia. Faraó olhou ao redor do salão. Seus conselheiros assentiam. A interpretação ressoava como verdade. O plano era sólido. Então seus olhos voltaram para José e ele pronunciou palavras que mudariam o curso da história. Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. O que aconteceu em seguida foi surreal em sua rapidez. Faraó tirou seu anel de selar, símbolo máximo de autoridade, e o colocou na mão de José. Vestiu-o com vestes de linho finíssimo. Colocou um colar de ouro em seu pescoço. Fê-lo subir em sua 2ª carruagem real. Ajoelhai-vos, gritavam os arautos enquanto José passava pelas ruas do Egito. Em um único dia, José passou de prisioneiro a primeiro-ministro. Aos 30 anos, os sonhos de sua juventude começavam a se cumprir de forma que ultrapassava até suas visões mais ousadas. Faraó até lhe deu um nome egípcio, Zafenate-Paneia, Deus fala e vive, e uma esposa, Azenate, filha do sacerdote de On. José não perdeu tempo. Com a eficiência que o caracterizava, começou a maior operação logística da antiguidade. Viajou por todo o Egito, identificando locais para construir armazéns, estabelecendo sistemas de coleta, treinando administradores. Durante os 7 anos de abundância, o Egito produziu como nunca. As colheitas eram tão vastas que José parou de contabilizar. Era como a areia do mar. 1/5 de tudo era sistematicamente recolhido e armazenado. Neste período, nasceram seus 2 filhos. O primogênito ele chamou Manassés, declarando: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O segundo, Efraim: Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. Os nomes revelavam o coração de José. Gratidão pela cura das feridas passadas e reconhecimento da bênção presente. Mas será que ele havia realmente esquecido sua família? Os sonhos antigos de seus irmãos se curvando diante dele ainda ecoavam em sua memória. Então, exatamente como predito, a abundância cessou. As chuvas falharam. O Nilo, sempre confiável, reduziu sua cheia. As plantações murcharam. E não apenas no Egito. A fome se espalhou por todas as terras circundantes. Mas o Egito estava preparado. Quando o povo clamou a Faraó por pão, ele tinha uma resposta simples:
Ide a José, fazei o que ele vos disser. José abriu os armazéns, estabeleceu um sistema de distribuição que mantinha a ordem enquanto alimentava as multidões. Logo, a notícia se espalhou. Havia mantimento no Egito. Caravanas começaram a chegar de todas as direções, e entre essas terras atingidas pela fome estava Canaã. Jacó, agora um homem muito idoso, via seus rebanhos definhando, seus netos chorando de fome. As reservas se esgotavam rapidamente. Foi então que chegaram notícias. No Egito havia comida. Por que ficais olhando uns para os outros? Repreendeu seus filhos. Desçam ao Egito e comprem trigo para que vivamos e não morramos. 10 irmãos se prepararam para a jornada. Apenas Benjamim ficou, para que não lhe suceda algum desastre, explicou Jacó. A perda de José ainda era ferida aberta, mesmo após 20 anos. Quando os filhos de Israel entraram no escritório de distribuição e se prostraram diante do governador do Egito, o tempo pareceu dobrar-se sobre si mesmo. José os reconheceu instantaneamente. 20 anos haviam passado, mas como esquecer aqueles rostos? Rúben, com mais cabelos brancos. Judá, com a autoridade natural de quem assumira a liderança. Simeão, ainda com o senho carrancudo. E ali estavam eles, prostrados diante dele, exatamente como nos sonhos. Os feixes se inclinando, as estrelas se curvando, mas José manteve-se incógnito. Através de intérprete, falou asperamente: De onde vindes? Da terra de Canaã para comprar mantimento, responderam, sem levantar os olhos. Sois espias, acusou José. Viestes ver os pontos fracos da terra. O pânico tomou conta dos irmãos. Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Somos todos filhos de um homem. Somos homens honestos. Não, insistiu José, querendo saber mais. Sois espias. Desesperados começaram a falar mais. Éramos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Já não existe. As palavras cortaram José como lâmina. Para eles, ele estava morto há 20 anos. Será que algum dia haviam se arrependido? Sentido remorso? Isto é o que vos disse. Sois espias. Manteve José. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que venha vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para trazer vosso irmão. Os demais ficarão presos para que suas palavras sejam provadas. E os lançou na prisão por 3 dias. Queria que experimentassem um pouco do que ele sofrera. No 3º dia, José os trouxe novamente. Fazei isto e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique um de vós preso. Os outros levem trigo para a fome de suas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais novo, assim serão verificadas vossas palavras e não morrereis. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Diante de José, sem saber que ele entendia cada palavra, os irmãos começaram a falar entre si em hebraico. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava e não quisemos atender. Por isso vem sobre nós esta angústia. Rúben acrescentou: Não vos falei, não pequeis contra o jovem, mas não me ouvistes. Agora seu sangue é requerido de nós. José teve que se virar. As lágrimas que lutara para conter começaram a fluir. 20 anos de questionamentos respondidos numa única confissão. Eles se lembravam, sentiam culpa, haviam mudado. Quando recuperou a compostura, José escolheu Simeão para ficar preso, o segundo mais velho, provavelmente um dos mais cruéis naquele dia distante. Então ordenou que enchessem seus sacos de trigo e, secretamente, que devolvessem o dinheiro de cada um. Os 9 irmãos partiram, deixando Simeão acorrentado. Na primeira parada, quando um deles abriu o saco para alimentar o jumento, descobriu o dinheiro. O terror os dominou. Que é isto que Deus nos fez? Quando chegaram a Canaã e contaram tudo a Jacó, o governador cruel, as acusações de espionagem, Simeão preso, a exigência de levar Benjamim, o velho patriarca quase entrou em colapso.
José não existe mais, Simeão não existe mais, e agora quereis tirar Benjamim. Todas estas coisas vêm sobre mim. Rúben tentou convencê-lo. Mata meus 2 filhos se não tu trouxer de volta. Mas Jacó foi inflexível. Meu filho não descerá convosco. Seu irmão está morto, só ele ficou. Se lhe acontecer algum desastre, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E assim ficaram num impasse. Simeão preso no Egito, Benjamim guardado em Canaã, a fome apertando cada vez mais. E José, no Egito, esperando, preparando o teste final que revelaria se seus irmãos haviam verdadeiramente mudado, ou se venderiam Benjamim como haviam vendido a ele. O palco estava montado para o confronto final entre o passado e o presente, entre a culpa e o perdão, entre os sonhos despedaçados e seu cumprimento glorioso. A fome não conhece orgulho. Quando os grãos acabaram e os filhos e netos começaram a definhar, Jacó finalmente cedeu. Mas foi Judá, o mesmo que sugerira vender José, quem deu o passo decisivo. Pai, disse ele com solenidade que vinha do peso de 2 décadas de culpa, envia o jovem comigo, eu me torno fiador por ele, de minha mão o requererás. Se não o trouxer de volta, serei culpado diante de ti todos os dias de minha vida. Algo no tom de Judá, talvez a disposição de carregar culpa eterna, convenceu Jacó. Com o coração partido, preparou presentes para o temível governador. Um pouco do melhor bálsamo de Canaã, mel, especiarias, mirra, nozes de pistache e amêndoas. Levai também em dobro o dinheiro, instruiu, e o dinheiro que foi devolvido na boca de vossos sacos. Talvez tenha sido engano. E então, com voz embargada, abençoou. Que o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante daquele homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, se perder os filhos, sem filhos ficarei. A jornada ao Egito foi tensa. Benjamim, protegido a vida toda, experimentava pela primeira vez o mundo além das tendas do pai. Os irmãos o cercavam protetoramente, lembrando de outro irmão mais novo que não souberam proteger. Quando chegaram ao Egito e se apresentaram diante de José, ele viu imediatamente Benjamim. Seu coração acelerou. Ali estava seu irmão de sangue, filho de sua mãe, agora um homem feito. A emoção quase o dominou, mas José se controlou. É este vosso irmão mais novo de quem me falastes? Perguntou através do intérprete. E então, não conseguindo se conter completamente, acrescentou em hebraico: Deus te abençoe, meu filho. A bênção inesperada na língua materna deve ter surpreendido os irmãos, mas antes que pudessem reagir, José ordenou ao mordomo: Levai estes homens à minha casa. Matai reses e preparai tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. O terror dominou os irmãos. Por que o governador os convidaria para sua casa? É por causa do dinheiro que voltou em nossos sacos. Murmuraram entre si. Agora nos atacará, nos tomará por escravos e tomará nossos jumentos. No pátio da casa, abordaram o mordomo desesperadamente, explicando sobre o dinheiro devolvido, oferecendo-se para pagá-lo novamente. O mordomo os tranquilizou com palavras que continham mais significado do que poderiam entender. Paz seja convosco. Não temais. Vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro em vossos sacos. Vosso dinheiro chegou a mim. E então trouxe Simeão. O reencontro foi emotivo. Meses na prisão egípcia haviam mudado Simeão. Abraçou os irmãos com lágrimas, especialmente Benjamim. Ao meio-dia, quando José chegou, os irmãos se prostraram novamente, oferecendo os presentes. José perguntou com aparente casualidade: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está bem? Ainda vive. Responderam, curvando-se novamente. José observava cada gesto, cada expressão. Como tratavam Benjamim. Havia inveja, ressentimento, mas via apenas cuidado genuíno, proteção fraternal. No banquete, José os surpreendeu sentando-os em ordem exata de idade, do primogênito ao mais novo. Os irmãos se entreolharam maravilhados. Como poderia o governador saber?
Mas a maior surpresa veio quando as porções foram servidas. A porção de Benjamim era 5 vezes maior que as outras. José observava atentamente. Protestariam, mostrariam inveja, mas os irmãos pareciam genuinamente felizes por Benjamim, rindo e celebrando com ele. A mudança era real, mas José precisava de uma prova final, definitiva. Naquela noite, deu ordens secretas ao mordomo. Enche os sacos com todo o mantimento que puderem levar. Põe o dinheiro de cada um na boca de seu saco. E minha taça de prata põe na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. Ao amanhecer, os irmãos partiram aliviados. A missão fora bem sucedida, além das expectativas. Simeão estava livre, tinham mantimento. Benjamim estava seguro. Mal haviam deixado a cidade quando ouviram o trovão de cascos se aproximando. O mordomo os alcançou com acusação terrível. Por que pagastes mal por bem? Porque roubaram a taça de prata de meu senhor, aquela em que bebe e pela qual adivinha. A indignação dos irmãos foi genuína. Por que fala meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazer tal coisa. O dinheiro que achamos em nossos sacos, tornamos a trazer desde Canaã. Como furataríamos prata ou ouro da casa de teu senhor? E então, numa declaração que ecoava tragicamente o passado, acrescentaram: aquele de teus servos com quem for achada, que morra, e nós ainda seremos escravos de meu senhor. Seja conforme vossas palavras, respondeu o mordomo suavizando. Aquele com quem for achada será meu escravo, vós sereis inculpados. A busca começou metodicamente, do mais velho para o mais novo. Saco após saco foi aberto. Nada. A confiança dos irmãos crescia, até que chegaram ao saco de Benjamim. A taça de prata brilhou à luz do sol, como uma acusação silenciosa. O mundo desmoronou. Os irmãos rasgaram suas vestes em desespero absoluto. A história se repetia. Outro filho de Raquel condenado. Mas desta vez, em vez de conspiração, havia solidariedade. Nenhum deles considerou abandonar Benjamim. Todos voltaram à cidade. Diante de José, prostraram-se mais uma vez. Que é isto que fizestes? Trovejou o governador. Não sabíeis que tal homem como eu adivinharia? Foi Judá quem respondeu, e suas palavras carregavam o peso de destino. Que diremos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus achou a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Deus achou a iniquidade de teus servos. José entendeu. Não falavam apenas da taça, mas de culpa mais antiga, mais profunda. Longe de mim fazer isto, respondeu José, preparando o teste final. O homem em cuja mão foi achada a taça, esse será meu escravo. Vós, porém, subi em paz para vosso pai. Foi então que Judá deu o passo que mudaria tudo. Aproximou-se de José com coragem nascida do desespero e começou a falar. Suas palavras, preservadas nas Escrituras, formam uma das súplicas mais eloquentes e comoventes já registradas. Ah, Senhor meu, deixa teu servo falar uma palavra aos ouvidos de meu senhor e não se acenda a tua ira, pois tu és como Faraó. Judá narrou toda a história, o pai idoso, a perda do primeiro filho de Raquel, a relutância em trazer Benjamim, sua própria garantia. Agora, pois, continuou, a voz quebrando, quando eu voltar a teu servo, meu pai, e o jovem não estiver conosco, visto que sua alma está ligada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. E então veio a oferta que provava a transformação completa. Agora, pois, fique teu servo em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o jovem não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Era demais. O homem que vendera um irmão agora se oferecia como escravo para salvar outro. O círculo se completara. A redenção era real. José não pôde mais se conter. Fazei sair todos da minha presença.
gritou em egípcio. Quando ficaram apenas os irmãos, José chorou. Não lágrimas silenciosas, mas soluços que vinham de 22 anos de dor reprimida. Chorou tão alto que os egípcios ouviram fora do salão, e a notícia chegou até a casa de Faraó. E então, em hebraico puro, sem intérprete, com voz embargada por emoção que transcendia palavras: "Eu sou José. Vive ainda meu pai." O choque foi total. Os irmãos recuaram aterrorizados, as mentes lutando para processar o impossível. O governador do Egito, falando hebraico, dizendo ser: "Chegai-vos a mim." José pediu gentilmente. Quando se aproximaram trêmulos, ele repetiu: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." O terror nos rostos deles partiu o coração de José. Apressou-se em consolá-los. "Agora, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós." E então explicou o plano divino com clareza que vinha de anos de reflexão. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. As palavras fluíam como bálsamo curativo. Ele me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim disse teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. José pintou um quadro do futuro. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. Então, não podendo mais conter o amor represado por 2 décadas, José se lançou ao pescoço de Benjamim. Os 2 irmãos, filhos da mesma mãe, choraram abraçados. Lágrimas de perda, de reencontro, de gratidão. Depois, José beijou todos os seus irmãos, chorando sobre cada um. O perdão fluía como rio na enchente, lavando anos de culpa, mágoa e separação. Só então, libertos pelo perdão, os irmãos conseguiram falar com ele. A notícia chegou a Faraó. Vieram os irmãos de José. Longe de desagradar, Faraó se alegrou. Ordenou: fazei isto, carregai vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e vinde a mim. Eu vos darei o melhor da terra do Egito. José enviou carros do Egito, provisões para a jornada e presentes. A cada irmão deu mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. A seu pai enviou 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas com trigo, pão e comida para a jornada. Ao despedi-los, José tinha apenas um conselho: não contendais pelo caminho. Conhecia seus irmãos, sabia que a culpa poderia gerar acusações mútuas. Quando chegaram a Canaã e disseram a Jacó: José ainda vive e é governador em toda a terra do Egito, o velho patriarca quase desmaiou. Seu coração parou por um momento. Era demais para processar. Mas quando viu os carros que José enviara, quando ouviu todas as palavras, o espírito de Jacó reviveu. Basta, exclamou. José, meu filho, ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. A caravana que desceu ao Egito era impressionante. 70 pessoas da família de Jacó, sem contar servos e rebanhos. Em Berseba, Jacó parou para oferecer sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Ali, Deus falou com ele em visões noturnas: Jacó, Jacó, eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali te farei uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá sua mão sobre teus olhos. Quando se aproximaram de Gósen, José preparou sua carruagem real
e foi ao encontro do pai. O momento do reencontro foi sagrado demais para muitas palavras. José se lançou ao pescoço de Jacó e chorou longamente. O velho pai, segurando o filho que julgara morto por 22 anos, finalmente falou: "Já posso morrer, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives." José apresentou seu pai e irmãos a Faraó, que os recebeu com honra, dando-lhes a terra de Gósen, o melhor pasto do Egito. Ali a família prosperou, protegida e sustentada durante os anos restantes de fome. Jacó viveu 17 anos no Egito. Quando chegou o tempo de sua partida, chamou José e o fez jurar que o sepultaria em Canaã, na sepultura de seus pais. Depois abençoou os filhos de José, cruzando as mãos para dar a bênção do primogênito a Efraim, o mais novo, Deus sempre surpreendendo as expectativas humanas. A José, Jacó deu a bênção mais extensa. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos se estendem sobre o muro. Os flecheiros o atacaram, atiraram contra ele e o odiaram. Mas seu arco permaneceu firme, seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. As bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes antigos. Que estejam sobre a cabeça de José, sobre aquele que foi separado de seus irmãos. Após a morte de Jacó, o medo voltou aos irmãos. Agora que o pai estava morto, José se vingaria. Enviaram mensagem dizendo que Jacó ordenara perdão antes de morrer. José chorou ao receber a mensagem. Quando vieram pessoalmente, prostrando-se e oferecendo-se como escravos, José pronunciou palavras que ecoam através dos séculos como o ápice do perdão humano. Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. José viveu 110 anos, vendo seus netos e bisnetos. Antes de morrer, deixou uma profecia que manteria viva a esperança de Israel durante os séculos de escravidão que viriam. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente vos visitará. Então farei subir os meus ossos daqui. 400 anos depois, quando Moisés liderou o êxodo do Egito, ele levou consigo os ossos de José. A promessa foi cumprida. O sonhador finalmente voltou para casa. Esta é a história de José, uma sinfonia divina onde cada nota de sofrimento se transformou em melodia de salvação. O jovem mimado tornou-se servo fiel. O servo fiel tornou-se administrador sábio. O prisioneiro injustiçado tornou-se salvador de nações. O irmão traído tornou-se fonte de perdão e reconciliação. Em José, vemos o poder transformador de Deus operando através das circunstâncias mais adversas. Cada lágrima derramada naquela cisterna em Dotã tornou-se semente de salvação para multidões. Cada ano na prisão foi preparação para o palácio. Cada traição humana foi degrau na escada do propósito divino. Que possamos, como José, ver além de nossas cisternas. Que possamos servir com excelência mesmo na casa do cativeiro. Que possamos manter a integridade quando a tentação bater à porta. Que possamos perdoar aqueles que conspiraram para nosso mal, reconhecendo que Deus pode usar até as intenções mais perversas como instrumentos de sua glória. Pois o Deus de José é o nosso Deus, aquele que transforma sonhos despedaçados em destinos gloriosos. Aquele que usa o mal intentado como matéria-prima para o bem manifesto. Aquele que nunca, jamais, em tempo algum, abandona os seus. Sua cisterna não é sua sepultura, é o ventre onde seu propósito está sendo gestado. Sua prisão não é o fim da história, é o capítulo necessário antes da promoção. Seus irmãos podem ter te vendido, mas Deus te comprou para algo maior. A história de José nos grita através dos milênios: não desista.
Seu Egito está chegando. Seus celeiros serão abertos. Seus sonhos se cumprirão. E um dia, você também dirá: o que intentaram para mal, Deus tornou em bem. Esta é a promessa. Este é o legado. Esta é a história de José do Egito e de todos nós que ousamos sonhar os sonhos de Deus.